Olá, hoje vamos falar um pouco mais sobre o microcrédito, verificando algumas das suas principais características e formas de acesso a ele. Vamos conhecer. O que seria microcrédito? Como o nome sugere, é um empréstimo dado a pequenas empresas ou pessoas físicas com atividades empresariais. Esse empréstimo é amplamente utilizado para uma variedade de finalidades, desde despesas iniciais a custos de expansão. Vejam, portanto, que microcrédito pode ser tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica. Ele é usado principalmente para as atividades dessa empresa. O microcrédito não pode e não deve ser utilizado para satisfazer necessidades pessoais, mas sim necessidades da organização da empresa. Mesmo que você seja um empreendedor individual ou um autônomo, esse microcrédito poderá lhe ajudar. Imagine aí uma costureira que precisa de uma máquina nova e ela não tem recursos próprios para comprar essa máquina. O microcrédito vai poder ajudá-la. Imagine o dono de uma mercearia que precisa de um novo freezer para poder guardar mais produtos para vender aos seus clientes. O microcrédito poderá ajudá-lo. Os empréstimos para negócio bancário, para as empresas ou pessoas físicas, têm taxa de juros também, mas diferenciadas do mercado comum. Os bancos às vezes pedem garantias, mas outras não. As taxas de juros, embora existam no microcrédito, elas são menores que as taxas de juros cobradas pelos bancos. Os bancos normalmente pedem garantia, e essa garantia acaba sendo o próprio bem que está sendo financiado. Nos microcréditos pode ou não ter a exigência de garantia. Normalmente essa exigência de garantia é o que eles chamam de exigência ou garantia solidária, em que os participantes de um grupo de microcrédito se solidarizam em relação ao crédito dado ou concedido a todos os membros. Isso quer dizer que se um dos membros deixar de quitar algumas das parcelas, os demais membros vão assumir esse compromisso para que não fiquem inadimplentes. Como ele funciona? O microcrédito deve ser pago ao credor adicionado de juros de acordo com os termos e condições estabelecidos. Essa taxa de juros vai variar conforme o tipo de microcrédito que ele esteja adquirindo. A parcela de juros de um empréstimo para pequenas empresas pode ser fixa ou variável. Fixa quando ela será a mesma independentemente do tempo do empréstimo, ou variável em que essa taxa de juro vai se modificar a cada período, normalmente a cada mês. A taxa de juro fixa não será alterada durante o período do empréstimo do microcrédito, enquanto as taxas de juros variáveis poderão ser alteradas de acordo com as diferentes condições. Esses empréstimos podem ser fundamentais para o crescimento bem-sucedido de um negócio, pois representam uma grande oportunidade que permite financiar seus negócios de acordo com suas necessidades. Os microcréditos para pequenas empresas e pessoas físicas geralmente têm requisitos mais flexíveis, permitindo que as empresas reduzam suas despesas. No entanto, nem todas as empresas são elegíveis para obter o empréstimo, ou seja, nem todas as empresas necessariamente vão conseguir esse empréstimo só porque solicitaram. É preciso que elas atendam algumas condições ou tenham algumas características. Essas condições ou essas características, ou seja, os critérios de seleção, são variáveis de acordo com cada instituição financeira que gerencia os fundos. Esses fundos são exatamente os fundos de microcrédito. As instituições financeiras recebem esses fundos e elas é que são responsáveis por esse gerenciamento, que significa dizer que elas é quem vão decidir quem irá receber ou não esse empréstimo. Os pontos a seguir são apenas um guia para estimar os requisitos que sua futura empresa deve atender e ter atividades econômicas tradicionais. O credor solicitará que um pedido formal seja feito para verificação de crédito. Essa verificação é uma investigação sobre o histórico de crédito da empresa. Aqui a empresa gerenciadora dos fundos de crédito solicitará a você que faça um pedido formal dessa sua intenção de empréstimo. Após isso, ela vai fazer uma análise histórica do seu crédito, saber se você já teve algum empréstimo anterior, se você pagou esse empréstimo, se você pagou em dia, se você está inadimplente,
entre outras características para saber como é o seu perfil. Isso faz parte de uma análise para criar uma avaliação de viabilidade para a empresa, ou seja, essa viabilidade é a probabilidade de sucesso ou fracasso. Através dessa análise, o órgão que vai lhe emprestar, ele saberá se você terá condições de pagar ou não esse empréstimo dentro do prazo estipulado. O principal objetivo desse empréstimo é fornecer liquidez às empresas. Liquidez significa dizer que a empresa terá recursos para as suas despesas iniciais ou ajudar na expansão dos seus negócios. Normalmente, quando um empreendedor inicia suas atividades, durante os primeiros meses, ele não terá um retorno que seja suficiente para cobrir os seus gastos. O microcrédito pode servir, portanto, para isso, para que ele tenha esse capital de giro ou para que ele possa, então, adquirir novas máquinas, equipamentos e expandir o seu negócio. Vamos apresentar aqui alguns exemplos de linhas de crédito fornecidas por algumas instituições bem conhecidas e as suas taxas de juros. Lembrando que essas taxas podem sofrer variações conforme o período em que você esteja analisando. Vamos começar aqui pela Caixa Econômica Federal. Ela tem algumas linhas de crédito, como por exemplo, linha para capital de giro chamada Giro Caixa Fácil, Giro Caixa, através do PIS, Caixa Hospitais e o FAMP, que é através do SEBRAE, que é o financiamento para micro e pequena empresa. Aqui tem as finalidades, a maior parte aqui pela Caixa Econômica é para capital de giro, como eu disse, o dinheiro que você vai usar para o pagamento das suas despesas iniciais, água, luz, aluguel, entre outras. As taxas de juros são bem baixas, vejam que elas vão de 0,57% ao mês a 8,87% ao mês. A carência seria o período em que você fica sem pagar ou que você vai demorar até pagar a primeira parcela. E aqui o prazo máximo para esse financiamento, quantas vezes ele vai ser dividido. No caso do financiamento para micro e pequena empresa, que é junto com o SEBRAE, ele é destinado à finalidade para MEI, microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. Também os juros vão variar de acordo com o tipo de empresa. Também a sua carência vai de 9 meses a 1 ano e o prazo de pagamento vai de 2 anos até 3 anos. O Banco do Brasil também possui duas linhas de crédito para pequenos negócios, chamado de BB Giro Digital e BB Giro Empresa. As taxas de juros começam em 0,84% ao mês, sendo que o giro digital não tem carência e o giro empresa tem uma carência de 90 dias ou 3 meses. E o prazo para o giro digital é de 24 meses e o giro empresa 36 meses. O Banco do Nordeste também possui uma série de linhas de crédito. Mais conhecida é o Crédito Amigo. Nessa linha de crédito, um grupo de 4 a 6 amigos se reúnem e solicitam um empréstimo. Embora cada um possa solicitar um valor diferente, esse empréstimo é concedido em aval ao grupo e eles são solidários, ou seja, se um dos membros desse grupo deixar de pagar, os demais membros vão se solidarizar e pagar essa parcela em atraso ou a dívida em atraso do amigo que deixou de cumprir. Existe ainda uma série de outras linhas de financiamento por parte do Banco do Nordeste, com juros variáveis, carência e prazo para efetuar pagamento. O Bradesco também disponibiliza linhas de crédito para microempreendedores individuais e pequenas empresas, sendo duas linhas de crédito para capital de giro e o Giro Fácil Bradesco, também com taxas de juros menores, carência e prazo de pagamento que vão de 3 a 4 anos. Destacando as iniciativas no estado, nós temos a Piauí Fomento, com várias linhas de crédito. Temos aqui linhas de crédito destinadas principalmente ao turismo e outras para capital de giro, investimento, etc. Também com prazos de carência e de pagamento variável. Outro destaque é para o FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia, que atualmente, em virtude da pandemia da Covid-19, abriu linhas de financiamento específica para
às empresas ou empreendedores que atuam nessa área e que venham desenvolver projetos que ajudem no combate a essa pandemia. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a experimentar o microcrédito para o setor informal urbano, uma experiência já no ano de 1973, onde foi criado um programa chamado UNO. Além desse programa UNO, nós vamos ver a seguir mais algumas outras experiências relacionadas ao microcrédito urbano. O programa UNO, que atualmente não existe mais, era uma organização não governamental especializada em microcrédito e capacitação para trabalhadores de baixa renda do setor informal, cujas operações eram lastreadas por uma espécie de aval moral. Os recursos iniciais vieram de doações internacionais, posteriormente incrementada por outras linhas de crédito. Temos ainda a Portosol, que em 1995 surge através de uma parceria da Prefeitura de Porto Alegre com entidades da sociedade civil, que cria uma organização não governamental chamada Portosol, que era uma instituição comunitária de crédito. Temos ainda a rede CEAP, cuja participação da experiência da Action International e de organizações não governamentais colombianas usou como metodologia dos grupos solidários, que utiliza o aval solidário, que foi replicada no Brasil. O aval solidário é como nós explicamos lá no CRED Amigo. O grupo que solicita o crédito se solidariza em pagar as parcelas ou o empréstimo daquele que por algum motivo não consiga fazê-lo. Temos ainda o Banco da Mulher. Em 1989, o Banco da Mulher, seção Bahia, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e o BID, Banco Internacional de Desenvolvimento, inaugurou seu programa de microcrédito utilizando a metodologia dos grupos solidários. Esse banco atendia inicialmente apenas ao público feminino, tendo posteriormente incorporado também a clientela masculina. Podemos citar ainda o VivaCred, que foi criado em 1996 por iniciativa do movimento Viva Rio, com o objetivo de conceder crédito a microempreendimento de propriedade de pessoas de baixa renda nas comunidades carentes do Rio de Janeiro. O Cred Amigo, que nós já comentamos, ele vai ser criado no ano de 1998 e atua principalmente na região Nordeste, Norte de Minas Gerais e no estado do Espírito Santo. E o Programa de Crédito Produtivo Popular, também criado aqui em 1996, em sintonia com o Conselho de Comunidades Solidária, deflagrando o atual ciclo de desenvolvimento do microcrédito no Brasil. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, criou o Programa de Crédito Produtivo Popular com o objetivo de divulgar o conceito de microcrédito e promover a formação de uma ampla rede institucional capaz de oferecer crédito aos pequenos empreendedores formais e informais, viabilizando alternativas de investimento para a geração de ocupação e renda. Podemos citar ainda experiências estaduais e municipais. Muitos estados e municípios, a exemplo do que nós já colocamos, apresentam suas linhas de crédito. Aqui na nossa cidade chegamos a ter o Banco da Parnaíba, que é um banco especializado também no atendimento desse microcrédito. Existem ainda outros programas de microcrédito, como o programa Sebrae de Microcrédito. O Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, Sebrae, iniciou sua atuação no setor de microcrédito com o objetivo de ampliar a oportunidade de acesso ao crédito para os pequenos empreendimentos, principalmente os informais. E a Caixa Econômica Federal. Lembrando que, nesse caso aqui, nós já citamos alguns exemplos, as linhas de crédito existentes com as taxas de juros, período de carência e prazo de pagamento.